Meus cumprimentos à mesa, aos colegas presentes no plenário, aos funcionários da Casa, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Hoje comemora-se o Dia do Índio no Brasil, dia 19 de abril. Há muita desinformação no país sobre essa parte da população brasileira. Às vezes, no dia de hoje, muitas vezes as pessoas comemoram de uma forma bem caricata, né, a questão do índio, fazendo ali umas dancinhas, pintando as crianças, colocando uma pena na cabeça das crianças, sem fazer uma avaliação da importância da parcela dessa população brasileira e o que essa parcela da população, o que esse povo passou. Segundo dados históricos, é bem provável que, à época da colonização, os indígenas formavam no Brasil 5 milhões de indivíduos, 5 milhões de pessoas. Quer dizer, hoje, em 2016, segundo o IBGE, a população indígena é de aproximadamente 800 mil pessoas. Como é possível entender que em 500 anos, uma população que era de 5 milhões, hoje é de apenas 800 mil? Se a gente analisa o processo histórico, isso se deu em função do extermínio que esta população passou em 500 anos de existência. Mortos pelos mais diversos motivos, pela escravização feita pelo homem, pelo colonizador, pela expulsão de suas terras, pelas doenças trazidas pelos colonizadores. E apesar de, nos últimos anos, ter havido alguns avanços na legislação brasileira em defesa da população indígena, ainda assim essa população continua sendo ameaçada de várias formas. Hoje, apesar da Constituição brasileira falar em demarcação das terras indígenas, do Estatuto dos Indígenas, apesar da FUNAI, ainda parte da população indígena sequer teve as suas terras demarcadas. Há no Brasil, e é até recorrente, né, dizer assim, é um absurdo que tão poucos índios possuam tantas terras. Não vamos esquecer que esta população era dona de todas as terras do país e merece, por isso, todo o respeito. Não fosse o fato de que essa população, na verdade, eles se constituem nos primeiros donos desta terra, a população indígena, ela deixou um legado cultural muito grande para a população brasileira. Parte do nosso vocabulário, há uma infinidade de cidades brasileiras, né, cujo nome vem da língua indígena. É o caso de Cariacica, é o caso de Tarana, é o caso de Mucurici, é o caso de Itaguaçu, enfim, de uma infinidade de cidades. Além disso, traços da nossa culinária. Até mesmo o ato, segundo alguns historiadores, o ato de tomar banho todos os dias se deve muito mais aos indígenas do que ao colonizador. Sabemos bem que os europeus não tinham esse hábito, né, de tomar banho todos os dias. Então, no dia de hoje, seria muito interessante que a população brasileira entendesse, sobretudo as autoridades públicas, entendessem a importância desse povo para a história do Brasil e a importância que existe da preservação da cultura indígena, bem como o respeito aos direitos desta população, principalmente no que diz a questão da demarcação das terras indígenas. Ainda se deve muito a este povo na questão da demarcação das terras. Por incrível que pareça, essa sempre foi uma bandeira da esquerda brasileira, mas nos últimos anos, até mesmo, né, o PT, que sempre defendeu essa bandeira, resolveu defender os grandes latifundiários e se pôr, de certa forma, contra até a demarcação em alguns locais.
Então, fica aqui a reflexão a respeito da população indígena, que merece todo o nosso respeito e que merece ter os seus direitos resguardados. Obrigado, presidente.